Bom, vamos lá, explorando aí mais uma vez essa coisa da existência da derivada, né, da função ser derivável ou não. Derivável, é até bom deixar claro aqui em x0. Agora eu vou mostrar aqui desenhos em que a gente vai explorar em cada desenho aqui se as condições para ser derivável estão ocorrendo ou não. E aí depois no outro vídeo eu vou fazer um exercício mesmo, aí eu vou fazer conta, né? Aqui é bom primeiro ver o desenho para ganhar o sentimento do negócio e entender o porquê da definição. Então eu estou dizendo que para a função ser derivável num ponto x0 tem que acontecer duas coisas. Primeiro, ela tem que ser contínua nesse ponto x0 e segundo, a derivada pela direita e pela esquerda tem que ser iguais. Bom, como é que a gente vê isso e tem um sentimento no desenho? Por esses dois primeiros desenhos aqui, nesses dois primeiros desenhos, eu tenho que a função não é derivável, vou botar aqui um não, aqui também não é derivável, e não é derivável porque já fura o número 1. Nesse caso aqui, nesse ponto x0, a função não é contínua. Por quê? Se for lembrar lá dos vídeos sobre ser ou não ser contínua, aqui eu já estou furando a primeira condição para uma função ser contínua, que é o limite pela esquerda aqui do x0 está indo para esse número e o limite pela direita do x0 está indo para outro número. Então os limites laterais em relação ao x0 nem existem. Então eu posso dizer que nem existe o limite quando x tende a x0, porque para existir o limite de x tendendo a x0 eu teria que ter a função pela direita e pela esquerda indo para o mesmo lugar. Isso já fura. Então essa função não é contínua. Se ela não é contínua, eu não posso dizer que ela é derivável. Então você já furou o item aqui 1. E se for pensar na ideia de derivada, for lembrar de derivada, derivada vem do problema de achar a reta tangente, né? Eu pego lá o ponto e traço uma tangente no ponto naquele desenho. Eu não vou conseguir traçar uma reta tangente aqui nesse ponto, né? Porque a função está esquisita, né? Como é que eu vou fazer uma reta tangente a esse desenho nesse ponto x0? Sei lá, né? Porque tem um pedaço aqui, tem outro pedaço lá embaixo, então realmente seria esquisito eu fazer uma reta tangente a esse desenho nesse ponto. Então a função já fura a primeira etapa. Ela nem é contínua, então ela não é derivável nesse ponto. O outro, ela continua não sendo contínua, porque aqui o que está furando é outra coisa. Ela não é contínua porque o limite até existe agora. Porque quando a função vem pela direita, ela quer se aproximar desse número aqui. Quando ela vem pela esquerda, também. Ela queria muito aqui que nesse ponto x0 esse buraco aqui fosse preenchido. Então o limite até existe, porém ele é diferente do f. O limite está querendo preencher aqui esse buraco, que seria esse y, mas o f do ponto está lá em cima. Então tem um descasamento ali entre o f do ponto e o limite. Então essa função não é contínua. Se não é contínua, já furou aqui o primeiro condicional para ser derivável no ponto. Então ela não é derivável naquele ponto. E também pensando em reta tangente, né? Seria esquisito aqui eu traçar uma reta tangente com esse ponto voando. Então, nos dois primeiros exemplos, a função não satisfaz nem o item 1. Logo, não é derivável no ponto x0. No terceiro desenho, é um desenho bem peculiar. Nesse caso, a função agora ela é contínua, né? Porque eu consigo desenhar, né? A ideia de contínua, assim, a ideia, digamos, lúdica de ser contínua é que você consegue desenhar o gráfico sem tirar a caneta do papel. Isso eu não consigo fazer aqui, né? Quando eu vou desenhar esse gráfico, eu tenho que parar para depois desenhar lá em cima. Aqui também, eu tenho que desenhar, paro, marco o ponto lá em cima, depois volto e desenho. Aqui não, aqui eu vou direto. Eu consigo fazer esse desenho aqui direto. Porém, repara que esse desenho tem uma coisa esquisita, que ele tem aqui um bico, que a gente chama de bico. Ela estava descendo, né? A função veio, começou a descer, ela estava descendo, aí do nada ela para de descer e começa a subir. Ela tem um comportamento aqui que a gente chama que não é um comportamento suave. Normalmente quando a função está descendo e vai começar a subir, normalmente ela faz uma curva suave. Ela vem descendo, aí você começa a se preparar, aí começa a subir. Nesse caso, eu não formei o tal do bico. Então nesse caso aqui a derivada iria existir.
Aqui não, aconteceu uma mudança de comportamento ali abrupta. Foi do nada, estava embicando para descer, do nada resolveu começar a subir. Aí formou o bico. Aí nesse caso, apesar dela ser contínua, eu não vou ter as derivadas laterais iguais. Por que eu não vou ter as derivadas laterais iguais? Justamente, derivada tem a ver com achar a reta tangente no ponto. Certo? Então, se eu for pensar na reta tangente aqui vindo pela esquerda, a reta tangente, ela tá para baixo. Mas se eu for pensar na reta tangente aqui vindo pela direita, ela estaria para cima. Ou em outras palavras, em outra forma de ver é o seguinte, aqui eu conseguiria desenhar uma reta tangente. Porque a curva ali tá suave. Aqui eu não vou conseguir desenhar uma reta tangente, justamente pelo fato de ter aqui um bico. Como tem um bico, como é que eu vou apoiar uma reta tangente aqui? Ela vai ficar na dúvida. Com um bico ela vai ficar na dúvida. Ela cai para cá, para baixo ou ela cai para cima? Então, esse bico, na conta, assim, fazendo continha mesmo, significa que a gente vai achar a derivada pela direita diferente da derivada pela esquerda. Vocês vão ver isso quando fizer exercício com número, a gente vai ver que isso pode acontecer. Então, aqui também eu não tenho uma função derivável no ponto x0. Mas esse aqui é um não para esse desenho, é um não diferente dos outros, porque nesses dois primeiros desenhos a função nem contínua era, então já furou 1. Nesse terceiro, ela passou do 1, mas não passou do 2. Então, finalmente, o último desenho, aqui sim eu tenho derivada no ponto, porque aqui a função é contínua, né? Eu consigo desenhar direto aí o desenho, passando pelo x0, e as derivadas laterais vão ser iguais, porque aqui eu tenho uma curva suave. O desenho da curva é suave. Então não tem quebras assim, que foram continuidade, e nem tem um bico, que é uma mudança, o bico é indicativo de uma mudança de comportamento ali abrupta. Então, nesse caso aqui, sim, aqui existe a derivada no ponto. E aí, só para fechar esse negócio aí de existência derivada ou não, teve bico, não teve bico, teve quebra, foi suave ou não foi, trazendo isso aí para uma coisa que a gente está vivendo agora, é o seguinte, vou até apagar aqui, ó. A gente está vendo aí o tempo todo aí coisas sobre números de contágio pelo Covid. Aí, alguma hora, tem horas que o contágio pega uma cidade específica, por exemplo, ou um país específico, aí você vai ver, tem alguns momentos que o contágio está subindo, alguns momentos que o contágio está descendo, você tem lá algumas variações. Então se eu pegar a curva de contágio, que é um termo que você já deve ter ouvido falar aí várias vezes, botar aqui o tempo e o contágio, a curva de contágio, se nada extraordinário, muito diferente ocorrer, mesmo que ela esteja subindo ou descendo, ela vai ter um comportamento que a gente chama de suave. Então, de repente, ela pode estar lá no momento de subida, ou de repente já pode ter atingido o momento de descida. Mas é uma curva suave. O que poderia fazer, por exemplo, ocorrer um negócio desse aqui? Então, de repente a curva está assim, vamos dizer que está subindo, num determinado país vamos supor que esteja subindo, e aí num dia específico, a partir de um momento específico, eu tenho uma quebra abrupta e a curva começa a fazer isso aqui. Vem pra cá, ó. Como é que eu poderia ter uma quebra abrupta na curva de contágio, no caso aí de Covid, por exemplo? Para um negócio desse ocorrer, para a curva estar com um determinado comportamento e radicalmente mudar completamente de comportamento, para acontecer algo desse tipo, ou seria algo desse tipo aqui também, ele estava descendo, aí do nada ele começa a subir abruptamente. Para isso ocorrer, a gente tem que ter algum evento necessariamente muito extraordinário. O que poderia ser um exemplo para uma curva
desse tipo aqui. Seria, por exemplo, aqui seria indicativo de saiu a vacina. A partir do momento que existir vacina e ela estiver sendo distribuída, né, e as pessoas estiverem tomando a vacina, a gente vai ter uma coisa abrupta na curva. Aí nesse momento aqui que ocorre a vacina, nesse ponto, essa curva não vai ter mais derivada, porque eu vou ter uma mudança de comportamento muito abrupta. Então, isso vai acontecer se acontecer de fato algo muito diferente, né? Sem vacina é aquilo, pode estar subindo, pode estar descendo, mas vai ser sempre algo suave. Então você pode ter uma hora subindo, pode ter uma hora descendo, de repente sobe de novo, mas você vai ter coisas suaves, né? Ele está subindo, aí começa a descer, ele se prepara, para, aí começa a descer, aí se prepara, para, começa a subir. Aqui não, por exemplo, ele estava descendo, do nada resolveu subir. E aqui pior ainda, né? Ele saltou, né? Aqui deu um salto. Eu estava num ponto, aí do nada ele desceu para outro ponto aqui e foi. Então, aqui é indicativo de que não tem derivada. Quando a curva é suave, quando eu tenho preparações, né? Mesmo que eu vá mudar de comportamento, que era deixar de subir para passar a descer, eu tive aqui uma preparação para isso. A curva foi suave. Aí nesse caso, a derivada vai existir. Num caso assim, com uma quebra desse tipo, ou fazendo bicos, a derivada não vai existir. Beleza?